Por que é tão difícil um colaborador que hoje é CLT, ou seja, que trabalha para uma empresa, que tem carteira assinada, se tornar um bom empresário? Eu tenho recebido, desde o início desse ano, um número que tem aumentado bastante, inclusive, né, de pessoas me procurando com ideias mirabolantes, né, ideias, sonhos aí maravilhosos, para abrir empresas dos mais diversos tipos, né, de mercados possíveis. Empresas que querem vender produtos, revender produtos físicos, serviços, e-commerce, jogos online, enfim. Tem uma série de pessoas me procurando, esse número aumentou bastante. Por um lado, eu vejo como positivo, porque contribui aí com aquele número que diz, né, que no Brasil a gente abre muitas e muitas empresas, milhões de empresas por ano, mas também contribui por um número que é preocupante. A grande maioria dessas pessoas que abrem, né, o seu negócio aí não duram, cerca de 80% a 85% dessas empresas não ficam abertas, não permanecem abertas durante os 3 primeiros anos. Esse é um tema bastante complicado e é o tema que eu gostaria de falar no videocast de hoje. Meu nome é Gevandro Barros, se você não me conhece ainda, eu trabalho com mentoria consultiva para empresários e futuros empreendedores, ajudando esses profissionais a se tornarem empresários e transformarem os seus negócios e empresas enxutas e rentáveis. Esse é o meu propósito, é isso que eu tenho procurado fazer nos últimos anos aí. Então, bora lá direto ao ponto. Eu anotei aqui, trouxe para vocês 10 pontos que eu acredito que serem, não talvez os principais, né, mas na minha cabeça, pensando em todas as pessoas que me procuram aí, e me procuraram ao longo dos anos, as que eu estou ajudando agora através do meu processo de mentoria consultiva a estruturar, né, a abrir novos negócios. Quais são esses medos, quais são esses receios e por que essas pessoas têm uma dificuldade enorme de sair do modelo, né, do regime CLT e vir para a carreira empresarial? Ter o seu próprio emprego, por que é tão difícil? Quais são os desafios que a maioria dessas pessoas tem e o que você pode fazer para que esses desafios, se você tem algum desses 10, sejam vencidos. Vou te dar aqui a cada um deles algumas dicas que vão fazer você refletir. Espero que as dicas desse videocast de hoje te ajudem. O primeiro deles que eu coloquei aqui é o apego à segurança, entre aspas, né, financeira que todo mundo acha que tem no regime CLT. A gente cria na nossa cabeça, né, e na nossa vida, obviamente, por conta desse apego, né, por conta dessa falsa segurança, uma dependência do nosso famoso salário fixo aí e dos benefícios que a gente tem, como férias, algum bônus, 13º salário, as mudanças de regra que às vezes o sindicato do seu mercado, na empresa que você trabalha, muda, os dissídios aí, anuais, enfim, tem uma série de coisas que quase que garantem e fazem com que esse regime CLT nos traga uma certa segurança. Eu já fui CLT durante muitos anos, né? Antes de ser CLT, eu já tinha tido 3 empresas, depois eu virei CLT, trabalhei na Mercedes como CLT durante 6 anos, depois trabalhei na Leanway como consultor CLT, 1 ano e pouquinho, depois trabalhei na Porsche Consult mais 4 anos e meio. Nesse regime CLT, né, a gente acaba, como muita gente fala na internet, eu gosto muito desse tipo de abordagem, né? A gente não é nada, a gente está. Né? Você está colaborador daquela empresa naquela função agora, você está um coordenador, você está um analista, você está um gerente, você está um supervisor. A partir do momento que aquela empresa, independente do motivo, achar que você não deve estar mais naquele cargo e vai estar fora, né, daquela empresa, você está demitido. Então, essa falsa segurança que a gente tem, por mais e melhor que a gente desempenhe a nossa função, ela é uma falsa segurança. E, sendo bastante honesto com vocês, eu conheço muito poucas pessoas, pouquíssimas, conheço várias pessoas que ainda são CLT e que têm um bom nível de vida financeiro, né, principalmente, que é o que a gente mais busca. A gente estamos falando aqui do apego à segurança financeira, né? Mas milionários mesmo, pessoas com rendimentos altíssimos e que têm ganhos diferenciados, são apenas os empresários. Pode dizer o que você quiser, porque são pouquíssimos os colaboradores que atingem, obviamente, o nível de diretor para cima e que ganham, sei lá, mais de 30, 50, 100 mil reais e que com esse montante conseguem juntar um valor substancial
para, né, deixar ali alguns milhões estruturados, seja ele de forma ativa, né, adquirindo ativos, casas, sítios, fazendas, enfim, transformando esses ativos em algo que sirva para o futuro, e também conseguindo investir o seu dinheiro para que esse dinheiro possa render futuramente para uma boa aposentadoria. Agora, se você olhar pela pirâmide do Brasil, né, a pirâmide populacional do Brasil, 95% ou até mais por cento dessa população ganha abaixo de 5 mil reais. E ganhando abaixo de 5 mil reais, não é que é um mau salário, é que você não consegue com esse salário, com os custos, né, de gasolina, água, luz, internet, uma série de coisas, família, filho, escola, roupa, uma série de coisas que a gente tem que ter, você não consegue ter um bom nível de vida. E todo mundo quer ganhar mais, todo mundo precisa ganhar mais. Eu incentivo todo mundo a virar empresário. Giovanni, você está incentivando, dizendo que ser CLT não é bom, ou só ser CLT é ruim, ou ser um concursado é ruim. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se você é uma pessoa que gosta de desafios, gosta de arriscar e quer ir para esse lado empresarial, você precisa mudar o seu mindset, você precisa mudar a sua forma de ver o dinheiro, de lidar com o dinheiro, de saber que existem formas diferentes que você vai diminuir esse risco com o passar do tempo e vai fazer com que esse rendimento financeiro que a sua empresa vai te dar possa ser crescente a cada tempo. E é só o empresário que consegue fazer isso, porque o CLT está na mão da empresa. Se a empresa te der aquele aumento de R$200 no ano, foi R$200, de R$1.000, foi R$1.000. Agora, como empresário, se você faturou esse ano 100 mil e teve X de margem de lucro, sobrou isso para você. Você pode tirar isso como participação de lucro. Se o ano que vem você faturou 1 milhão, decida aí o que você quer fazer com esse dinheiro. E aí vai, a empresa tem condição, né, a sua empresa como empresário, aí tem condição de crescer muito mais rápido do que você ficar dependente do CLT ou dependente de um concurso, enfim. E tem muitos bons concursos, tem muitos bons empregos, a decisão é sua, não tem certo nem errado, nem bom nem ruim. O que eu incentivo e faz com que as pessoas que me procuram entendam isso é para aqueles que realmente, primeiro, têm perfil e querem. Não é só querer porque acha que vai ganhar dinheiro e vai ficar milionário, não. É querer no sentido de querer dedicar, querer realmente adquirir o conhecimento, as habilidades que são necessárias para você ser um empresário e passar por cima desses 10 pontos que eu vou falar aqui. Se você quiser, obviamente, a vida do empreendedorismo, se tornar um empresário, é para você e é isso que eu te recomendo. Então, tome muito cuidado com essa falsa impressão e desse apego da segurança financeira, porque você está alguma coisa hoje. Amanhã, talvez, pode ser que você não esteja. O segundo ponto que eu gostaria de falar aqui é sobre a aversão ao risco, né? Muitas pessoas têm medo de enfrentar o risco financeiro, o risco da operação do empreendedorismo, de trocar ou fazer as coisas mais ou menos do mesmo jeito durante um tempo, porque numa empresa, quando você é CLT, você ganha uma função. Aquela função engloba algumas atividades. E você, por mais que varie aquelas atividades ao longo dos anos, você está dentro de um escopo muito bem definido, muito bem determinado pela empresa para você. Até porque, dentro daquela função, dentro daquele escopo, você vai desempenhar a sua função e assim, cada colaborador dos processos daquela empresa vai desempenhar a sua função. Se você tem esse perfil e gosta, né, que não é o meu, eu sempre gostei de fazer coisas diferentes, de desafios, de ter alternativas de aprendizado diferentes e crescentes com o passar do tempo, mas se você for uma pessoa mais analista e mais até mesmo um pouco planejadora e gostar mais das mesmas coisas, não tiver problema de fazer algo durante um período mais longo de tempo, até mesmo por anos, em cima de um escopo muito mais definido, aí um concurso ou ser um CLT talvez seja mais para o seu perfil. Então, a aversão ao risco faz com que você deixe de ser empresário. Eu hoje penso inclusive totalmente diferente. Eu vivo em função do risco. O risco, se eu não tiver alguma coisa sendo arriscada, obviamente que todo risco precisa ser calculado, mas se eu não estiver arriscando algo na minha cabeça, no meu mindset, eu não estou me desafiando a alcançar algo que eu não conheço. E é em cima do desconhecido, é em cima do risco, é em cima daquilo que você está
querendo vislumbrar para o futuro coisas, inclusive, que você não fez no passado e que são mais desafiadoras e por isso tem risco, né? É que vão fazer com que você talvez consiga resultados diferenciados e em cima desses resultados algo que realmente vai trazer vai fazer o seu sonho, né, o seu coração pulsar mais forte, vai trazer os seus desafios, vai fazer com que você viva de uma maneira mais consciente para aquilo que você determinou que você queria para a sua vida. Enfim, são escolhas e essa escolha precisa, no caso do empreendedorismo, você não pode ter aversão ao risco. Quanto mais aversão ao risco, mais dificuldade, todos os momentos que você se vir, em algum momento que você vai arriscar algo, você vai se sentir muito mais acuado e vai ter mais dificuldade de tomar decisão. Esse não é o perfil do empresário ideal. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a falta do capital, né? A gente, quando vai abrir uma empresa, como eu disse, né, esse ano de 2024, eu estou tendo aí um número muito acima da curva de pessoas que estão me procurando para fazer mentoria ou que eu chamo de mentoria temática, né? Que é abrir uma empresa, eu levo aí, dependendo do modelo que a pessoa quer e do formato que quer, a depender do número de sócios, enfim. Na reunião de diagnóstico que eu faço, eu consigo avaliar isso, mas a gente leva aí de 3 até 6 meses para se planejar e se estruturar uma empresa do zero. Eu chamo de mentoria temática porque ela é em cima de uma metodologia que eu desenvolvi para abrir novos negócios. Se você estiver interessado, pode entrar em contato comigo. Sempre aqui abaixo desse vídeo tem aí o meu WhatsApp, tem aí os meus contatos, inclusive por e-mail. Se você quiser abrir um novo negócio, quiser que eu te ajude, eu tenho uma mentoria específica para a estruturação de novos negócios, para a abertura de novos negócios, que eu ajudo as ideias de vocês aí que me procuram para saber se essa ideia é viável, fazer conta, montar planilha, estudar o mercado e as chances desse negócio muito provavelmente darem certo ou não, te fazer as perguntas, saber se você está dizendo os sims e os nãos adequados para que isso funcione. E o terceiro ponto que essas pessoas que vêm me procurando falam muito é sobre esse problema do capital inicial, né? A grande maioria que é CLT e que vai passar para a vida do empreendedorismo precisa desse capital e acha que o capital inicial é só aquele que ele vai iniciar para a abertura da empresa. Se engana quem pensa assim. Por quê? Porque você não pode ter só, eu vou abrir uma empresa, sei lá, uma loja de roupa. A loja de roupa vai ficar lá 300 mil para abrir, contando tudo. Fachada, o primeiro volume de estoque das roupas que eu quero, manequim, as mesas, tudo aquilo que eu vou usar, o software para fazer o caixa ali, tudo aquilo que eu vou utilizar para abrir uma empresa. Se isso consumir os 300 mil que você está dizendo que tem no início, qual vai ser seu capital de giro? Você precisa tanto do capital para abrir, para estruturar a sua empresa, quanto de um capital de giro que vai aguentar as pontas até que você adquira ali um volume de vendas que possa, em cima daquele fluxo de caixa que a gente chama, dar o retorno e aí você ir pagando com aquele lucro que você vai tendo aquilo que você investiu, tanto no investimento estrutural quanto no seu capital de giro, para que o dinheiro que você guardou aí, que você colocou na estruturação do negócio e colocou no capital de giro, possam voltar para você. E além desse dinheiro voltar para você com o tempo, e além desse dinheiro voltar para você com o tempo, ou seja, o dinheiro lá do início, da estruturação da empresa e também o dinheiro do seu capital de giro que você deixou ali para girar, girar estoque, para se acontecer qualquer coisa e a empresa não vender nos primeiros 6, 12 meses, você poder usar aquele dinheiro para pagar colaborador, para pagar o seu prolabore, água, luz, principalmente as despesas fixas aí, Então você vai precisar desses dois montantes. Se você não tem esse dinheiro e acha que o dinheiro que você precisa é só o dinheiro da estruturação, você está enganado e tome muito cuidado com isso. E aí é que está um problema, Muita gente quer abrir a empresa sendo CLT com quase nada de capital para estruturar e zero do capital de giro.
ou acha que só precisa do capital da estruturação. Isso é complicado, porque você vai precisar desses 2 montantes para você fazer, né, os famosos 3 primeiros anos, que são os mais difíceis da sua empresa, segurar as ondas, depois disso fazer um possível retorno desse dinheiro para o seu bolso, e se retornar através da margem de lucro, aí sim você vai ter o resultado que você deseja. Então, tome muito cuidado com essa parte do capital inicial. Você precisa juntar dinheiro, caso você queira abrir um negócio, para ter esses 2 montantes, o montante da estruturação e o montante do capital de giro, para você segurar as pontas aí por alguns meses. Ponto número 4, conhecimento, que muitas vezes é insuficiente do mercado que a pessoa quer entrar. Eu fiz um vídeo outro dia falando, né, que a gente não deve abrir uma empresa fazendo um plano de negócio, mas sim um planejamento estratégico, que é a metodologia que eu uso. Se você quiser conhecer o curso de planejamento estratégico, vou deixar o link aparecendo aqui para você também e na descrição do vídeo. Basta clicar, vai direto lá para a página www.gevandobarros.com.br/cursos. É um planejamento estratégico que você vai precisar. E nesse planejamento estratégico você precisa colocar os detalhes para que a pessoa que está te ajudando, ou até mesmo se você quiser fazer sozinho, para que você entenda o mercado que você está entrando. É com o detalhamento do seu planejamento estratégico, ou melhor, é a finalização do seu planejamento estratégico, os 6 módulos em conjunto que vão te dar uma visão melhor da persona, do mercado que você quer entrar, da parte financeira, da parte de planejamento, ou seja, do quando você vai fazer o que para atingir o resultado, enfim, das melhores decisões ou das decisões principais que você tem que tomar para alcançar aquele resultado que você determinou lá na planilha de estratégia financeira. Então, se você não tem conhecimento do seu mercado, você vai precisar fazer algumas pesquisas, né? Principalmente se você estiver começando do zero. E aí essa falta de experiência, porque lá como CLT, eu estava, sei lá, supervisor da área de compras, ou então analista de financeiro. A gente tem conhecimentos específicos sobre a nossa área. Você pode ser o melhor analista financeiro, o melhor supervisor de logística, o melhor gerente de produção. Você pode ser o que você quiser, que você acha que é hoje, como CLT na sua empresa. E eu já passei por isso, eu sei muito bem. A gente acha que sendo CLT, principalmente quando a gente vai subindo cada vez mais na hierarquia, a gente acha que sabe bastante. Só que o mundo aqui fora, o mundo do empreendedorismo, vai exigir que você saiba muito, mas muito mais coisa do que você sabe aí dentro. Então, a gente acha que, por exemplo, principalmente quem trabalha em empresa muito grande, né, multinacional, eu trabalho na empresa X, eu trabalho na empresa Y, a gente tem ali, né, meio que as costas largas e fala isso estufando o peito, eu trabalho na empresa tal, eu sou o gerente ou o diretor da empresa tal. Você está diretor daquela empresa durante aquele período. E eu já vi pessoas que eram diretores de empresas me procurarem para abrir as suas empresas e mudarem de mercado, né? Às vezes eu era um diretor de logística que queria abrir uma empresa voltada para uma outra área completamente diferente. Naquela área, ele vai precisar de alguma coisa de logística. Ok, aí aquele conhecimento que ele adquiriu ao longo de todos os anos, até, né, ele ter chegado ali a diretor, foi legal, né? Ter chegado a gerente e tal, passou por 1 ou 2 áreas na empresa, ficou 20 anos trabalhando como CLT em empresas diferentes, show de bola, você adquiriu vários conhecimentos, só que você vai perceber, e eu vejo isso todos os dias, acreditem em mim, que você precisa de muito mais. Você muito provavelmente não sabe de marketing, principalmente marketing digital, você não sabe de vendas, as vendas do seu produto, você não sabe sobre pós-venda, você não sabe de RH, você não sabe de finanças. Então, a depender das áreas de conhecimento que você tem hoje, pela experiência que as empresas pelas quais você passou te deram ao longo dos anos, você adquiriu algumas experiências, alguns conhecimentos, algumas habilidades, mas você vai perceber que vão faltar várias. E são essas várias que vão pesar, principalmente se você estiver abrindo um novo negócio, porque você tem pouco conhecimento talvez das áreas que mais vão pesar no início para você vencer os 3, 5 primeiros anos, que são os anos mais pesados. São os anos que vão fazer com que você estabeleça a sua empresa no mercado. Então essa falta de experiência direta, né, olhando aí a competição, faz com que as pessoas tenham medo, tenham receio, não consigam ser bem-sucedidas, porque
não tendo conhecimento, não tendo experiência, não tendo habilidade, achando que só porque trabalhou na empresa XYZ, só porque estava na função tal durante X anos, ele vai chegar como empresário agora e vai conseguir ter o resultado que ele achava que queria, tem que tomar muito cuidado. Você vai precisar adquirir esse conhecimento, montar o seu planejamento estratégico muito bem feito, para depois abrir a sua empresa da forma correta. Ponto número 5, habilidade com pessoas. E aí, tem uma coisa muito importante aqui, né? É uma palavra que está ligado com pessoas, depois eu vou falar outra que está complementar a essa, mas eu coloquei as pessoas primeiro porque tem gente que me procura que já tem aí uma experiência em lidar com pessoas. Ah, eu sou gerente de tal área. Ou seja, ele já é um gestor, né, de um processo tal, e aí ele tem sob a alçada dele lá no organograma, eu coordeno aqui, sei lá, um time de 50 pessoas, de 100 pessoas, de 20 pessoas, ou seja, ele já está numa função onde ele lida com pessoas. Mas lembre-se, eu também já fui gerente de negócio, já tive sob o meu guarda-chuva ali quando eu era CLT, mais de 30 pessoas no período que eu quase estava terminando meu contrato na Porsche Consulting. E por mais pessoas que você tem, pode ser 50, 100, 200, pouco importa, o número pouco importa. Você vai perceber que a sua habilidade com as pessoas dentro da empresa onde já está tudo formatado, ela é muito mais fácil. Por quê? Porque já existe uma hierarquia, já existe uma política, um respeito, uma forma de lidar com quem vai passando pela função e atinge aquela função naquela empresa. Agora, quando você é empresário, muda a forma de você tratar com as pessoas, porque você é o centro das atenções. Quanto menor a sua empresa for, né, principalmente no início, e a sua empresa, obviamente, você quer que ela cresça com o tempo, mas quanto menor ela for, mais você vai ser o espelho de tudo. Lá como líder, como gerente, como diretor de uma empresa, enfim, você não é o centro das atenções, né? Você é uma peça importante, desempenhando algumas atividades dentro de uma função, mas é a soma de todos os gerentes, com todos os diretores que vão fazer com que o sucesso da empresa seja alcançado. Agora, quando você é dono, você é espelho de tudo. É você que fala para ir para a esquerda, para a direita, é você que tem que olhar todos os processos e não só aquele sob a sua alçada. E aí, a habilidade de lidar com pessoas muda. Por quê? Porque eu lembro direitinho quando eu trabalhava na Porsche Consulting, que como a empresa, né, já está tudo formatado e você se tornou um gerente, né, a partir do momento que a empresa te promoveu, você saiu, no meu caso lá eu era consultor sênior, passei a ser gerente de projetos, depois fui promovido de novo para gerente de negócio. Quando você sai de uma função e vai para outra, automaticamente aquela hierarquia muda, seu guarda-chuva aumenta, o número de pessoas que estão abaixo de você, e você recebe algumas funções diferentes dentro daquele guarda-chuva que você tem que tomar conta ali. E aí o jeito das pessoas lidarem com você dentro de uma empresa, quando você está nessa altura com as pessoas e passa para cima, muda. Por quê? Porque as pessoas já vão te ver lá dentro daquela empresa de forma diferente. Agora, quando você já começa a sua empresa aqui no topo como dono ou como sócio, você já vai precisar desde o início saber contratar, saber motivar as pessoas, saber treinar as pessoas no processo que você precisa descrever e saber também demitir. Então esse processo de recursos humanos, né, que envolve a liderança, né, liderar é para pessoas, você lidera pessoas e gere, faz a gestão de processos. Sempre falo isso aqui, espero que você guarde aí porque é importante essa distinção. Então, liderar pessoas é saber contratar bem, motivar essas pessoas, dar bons feedbacks, saber avaliar as pessoas, saber acordar as metas com essas pessoas da maneira certa e também saber demitir, porque muitas das demissões são mal sucedidas e as empresas pequenas recebem processos porque a pessoa não foi um bom líder, não, né, liderou muito bem as pessoas ao longo do período delas lá, e aí a empresa acaba recebendo um processo, tendo que pagar coisas que muitas vezes não deveria ter que pagar e assim por diante. Então, a habilidade de motivar, de contratar, de dar feedback, enfim, de liderar esse time que você vai construir do zero, muda. É bem diferente sendo na sua empresa do que na empresa que você trabalhava como CLT. Ponto número 6 aí são os desafios burocráticos. De novo, quando a gente trabalha para uma empresa,
a gente tem alguns desafios burocráticos que estão embaixo do guarda-chuva da nossa função. Mas quando a gente trabalha para nós mesmos, esse mundo burocrático aumenta exponencialmente, gigantescamente. Você vai perceber que aspectos jurídicos, aspectos de contabilidade, né? Coisas do estado, da prefeitura, do país, imposto, tributação, uma série de coisas burocráticas, administrativas, vão ter que ser feitas, né? E você vai ter que lidar com coisas que antes você não precisava, porque não fazia parte da sua função. Ah, eu era gerente da área de logística. Você não tinha que lidar com tributação, você não tinha que lidar com a parte de contábil, de tesouraria, enfim, de outras áreas da sua empresa, porque você era gerente de logística, você tinha um escopo específico de atuação. E como empresário, você vai ter que lidar com todos os processos. Você vai ter que aprender um pouquinho de todos os processos e ser especialista em alguns. Quanto mais o tempo passar, quanto mais você for evoluindo como empresário, mais conhecimento de processos específicos você vai precisar ter. E aí vai precisar vencer esse lado complexo aí das leis, das burocracias, das regulamentações, lidar com coisas que são nacionais, estaduais, da sua cidade, enfim, voltadas para o seu mercado, voltadas para o seu modelo de negócio. E tem muita gente que não gosta disso, não sabe fazer isso. E se não sabe, não gosta, né, delegar isso 100% para um contador, um advogado e tal, até pode ser, se você tiver dinheiro, mas isso é caro. E aí, se você não tiver uma mínima noção do que você está delegando, como é que você vai contratar um profissional para fazer isso para você se você não sabe nem o que pedir? Então tome muito cuidado com essa parte burocrática, porque ela existe, ela é pesada dependendo do tipo de empresa que você quer abrir, e aí você não pode deixar isso 100% na mão das pessoas, porque você pode ser passado para trás. Eu vejo pessoas que me procuram que deixaram de fazer coisas porque o profissional que ajudou não viu, esqueceu, fez errado, e aí pagou multa, né, fez a parte contábil errada da empresa, paga impostos inadequado. Então essa via de pagar impostos, pagar taxas diferentes, e muitas das coisas que a gente deveria fazer da forma correta, a gente acaba fazendo erradamente, e aí o prejuízo vem para a nossa conta. Tome muito cuidado com essa parte burocrática. O tema número 7 é o complementar da liderança. É essa parte que eu chamo da dificuldade de gestão. A grande maioria dos empresários que eu conheço, novos principalmente, não sabem gerir processos, né? E gerir processos é saber mapear os processos, descrever os processos, padronizar os processos e depois estruturar os processos tão bem que as pessoas que fazem parte daqueles processos consigam fazer aquilo que você desenhou, que você padronizou, que você estruturou do seu jeito, que você gostaria que fosse, né, que cada processo, marketing, vendas, operação, pós-vendas, financeiro, contábil, enfim, todos os processos da sua empresa funcionassem da forma como você determinou. Então, gerir processos parece que é algo simples, mas não é tão simples. E a grande maioria, 99,9% das empresas que começam sem processos. Começam com pessoas fazendo atividade. Ah, minha empresa precisa de uma pessoa para fazer o financeiro. Vai lá, põe lá. Ah, minha empresa precisa de uma pessoa para fazer o marketing. Contrata um freelancer ou uma agência. Ah, minha empresa precisa de 3 pessoas na produção. Ou 5 pessoas na produção. Uma fazendo A, B, C, D, E, F. Ok, contrata. Minha empresa precisa... Falta pessoas. Você tem que ter uma noção do que a sua empresa precisa no início para estruturar todos os processos desde o início e saber distribuir as atividades da forma certa e não pôr pessoas em atividades isoladas, porque senão seus processos não vão ter conexão e você não vai ter resultado. Pelo contrário, quanto mais o tempo passar, mais dificuldade de ver número, mais dificuldade de ter o histórico, de tomar decisão, de ver problemas, enfim, começa a acontecer aquela coisa do ter que ficar no operacional, porque as pessoas não dão conta, mas elas não dão conta não é porque elas não sabem ou não querem, é porque os processos estão mal descritos, mal padronizados, ninguém sabe exatamente o jeito certo de fazer uma coisa, por isso, porque não teve a padronização desde o início da empresa. Então tome muito cuidado com a parte de gestão por processo. Você precisa montar um sistema de gestão que funcione para o seu modelo de negócio, para a sua forma de gerir, para os processos que você deseja ter na sua empresa. Se você quiser conhecer o meu curso de gestão empresarial, né, para pequenas e médias empresas, está aqui, evandrobarros.com.br.
curso, tem lá um curso de gestão que vai te ajudar exatamente com esse ponto. O 8º tema é a resistência à mudança. Quando a gente trabalha para os outros, principalmente com o CLT, né, que a gente tem condição de sair de uma empresa, procurar um emprego melhor, tentar subir na carreira. Eu era analista, aí virei, sei lá, supervisor, depois virei gerente numa outra, depois virei diretor na outra. É assim que a gente procura crescer, né, na nossa hierarquia ao longo dos anos aí. Muita gente tem dificuldade de mudar, principalmente essa rotina que é entrar numa empresa, mesmo que seja online aqui, né? Hoje em dia muita gente trabalha como CLT, mas trabalha em casa, mas de sair dessa rotina, de fazer mais ou menos a mesma coisa, de mudar isso para algo que ele não sabe. E ele tem medo do desconhecido. Qual é essa rotina que você vai precisar desenvolver para cuidar da sua operação ou da operação de cada um dos processos que a sua empresa vai ter? Você vai precisar desenhar isso. Em breve, eu estou fazendo exatamente nesse momento a revisão do meu curso de operação de alta performance, que vai chamar, que é um curso que envolve rotina, envolve o dia a dia da empresa, envolve a padronização, né, o mapeamento, a padronização e a estruturação dos procedimentos, que é o como fazer cada coisa. Enfim, está saindo em breve um curso novinho aí de operação e rotina de alta performance, que eu acho que vai ser muito legal para aquelas pessoas que querem cuidar da base. Ou seja, trabalhar na operação de cada processo da forma correta para unir as pessoas fazendo as coisas certas no momento adequado. Porque senão a coisa não sai e aí quem vai ter que fazer é você. E aí você tem aquela sensação que todo empresário fala: Givander, eu não consigo sair do operacional. Eu tenho que ficar fazendo as coisas. As pessoas me chamam toda hora para fazer alguma coisa. Eu tenho que ir lá cobrir tal pessoa. Eu não consigo parar. Não consigo ter tempo para mim, não consigo ter tempo para minha família, para o meu filho que está crescendo, para fazer uma academia, para viajar, para ter férias. Se eu saio, a empresa não funciona. Então é por quê? Porque não está estruturado nem o seu sistema de gestão, nem a operação de cada processo com as rotinas que você deveria ter. A sua rotina é diferente da rotina dos colaboradores. Os colaboradores, sim, precisam ter rotinas específicas, mas você... Obviamente que você vai precisar ter uma rotina, mas você vai precisar ter uma rotina olhando para o guarda-chuva de todos os processos. Não uma rotina como colaborador da sua empresa. Você não é um colaborador da sua empresa, você é um sócio, você é dono. A sua rotina precisa ser diferente, porque você tem muito, né? Seu guarda-chuva é muito maior, você tem que ter uma visão muito mais ampla daquilo que precisa ser feito e quando precisa fazer. Então, essa resistência a mudar de algo que é mais específico quando eu estou numa função, que o guarda-chuva é muito mais, menos, né, detalhado, para um espectro de um guarda-chuva muito maior, que é o guarda-chuva do empresário, traz um receio a essa mudança, e aí as pessoas muito provavelmente têm essa dificuldade de aceitar essa mudança. Existem 7 fases da mudança, posso falar num outro vídeo para vocês aí algum dia. Número 9, né, um assunto bastante complicado às vezes de lidar, principalmente quando eu já estou num processo de mentoria com algum mentorado que está abrindo um novo negócio, que eles dizem que é a pressão social ou, né, principalmente a pressão familiar. Quando eu saio de CLT e abro um negócio, é lógico que vai ter pressão. Pressão sua para você mesmo, pela parte financeira, porque você tem que ganhar dinheiro para pagar suas contas. Você ganhava 10 mil lá, agora você quer ganhar mais. E se esses 10 mil não estiver saindo, pelo menos para você comparar os seus ganhos, você não vai querer descer a sua qualidade de vida. Você compra tal coisa, tem tal carro. Pelo contrário, você quer subir o seu nível de vida. Para subir, você tem que ganhar mais dinheiro. E aí você se pressiona, você tem a pressão da família, esposa, tio, pai, avó, enfim, quem está envolvido no seu núcleo familiar, que tem opiniões, né, que consegue te dar opinião sobre essa mudança de vida e que talvez até você pediu conselho aí em algum momento, e também a pressão da sociedade. Por quê? Porque você agora, né, tá numa outra posição. Você estava gerente de uma empresa, estava diretor, e a gente tem uma coisa que os coaches, né, os psicólogos falam muito, que eu tenho estudado bastante, inclusive estou com um livro aqui na minha mesa agora, do José Roberto Marx, chamado Os 7 Níveis da Teoria do Processo Evolutivo. Eu gosto desse tipo de coisa, não é a minha área, é a área da minha esposa, mas eu gosto de ler para complementar os meus conhecimentos quando eu lido com as pessoas,
as pessoas têm uma coisa chamada ego, né? Todos nós temos, eu tenho, você tem. E se o seu ego estiver posicionado da forma correta no momento de vida que você está passando, e se você não conseguir lidar com ele, né? Com os famosos que ele fala aqui no livro Self 1 e Self 2 e adequar isso da forma correta, você vai deixar o seu ego te atrapalhar. Você vai deixar o seu ego falar mais alto quando você não estiver tendo resultado financeiro, e aí você vai se colocar numa situação, às vezes, falsa para a sociedade. Por isso que nesse aparelhinho que está aqui tem muita gente falando mentira. Por quê? Porque quer mostrar, talvez, algo que não tem, que não sabe, que não faz, que não tem resultado. Melhor coisa que você tem para fazer quando você quer afirmar o seu ego, né, o seu self aí para o seu mercado e para as pessoas que te rodeiam, é resultado. Se você tem resultado, você pode falar o que você quiser e as pessoas vão ficar caladinhas lá. Se você não tem resultado, tanto para você quanto para o outro, você vai mentir para você vai mostrar algo para a sociedade, para a família e para os outros que talvez não seja verdadeiro, e aí é que muita gente se estrepa, né? Muita gente entra em dívidas, compra carro para mostrar, mas que fica pagando o carro em não sei quantos anos, aí compra casa também, entra em dívida para cá, agiota para lá, e começa a ter complicações, principalmente financeiras, no início, né? Que se transformam, que é o que eu passo todos os dias com vários dos meus clientes. A complicação financeira, ela se transforma em transtorno do pânico, se transforma em depressão, se transforma em dívidas, né, com agiotas, com banco, enfim, e se transforma em doença física e mental. Aí, aquela bola de neve que começou lá com o dinheiro, porque você não tinha processo, porque a sua empresa não deu resultado, ela começa a tomar parte da sua vida. E aí, tomando parte da sua vida, você começa a ir para um lado psicológico, emocional, você começa a passar mal, você começa a ter reações físicas ruins, você começa a brigar com a sua esposa, a, sei lá, tratar mal os seus pais, não consegue lidar muito bem com seus filhos e acha que é a sua relação ali no dia a dia com eles que está mal. Não, muitas vezes vem da empresa, vem da sua falta de conhecimento, porque você não aplicou o dinheiro na hora certa para buscar os conhecimentos, para buscar as habilidades e as experiências que você precisava antes mesmo de abrir. Então tome muito cuidado com essa pressão da sociedade, pressão familiar. Saiba conduzir esse processo, né, da migração do CLT para o empreendedorismo da forma adequada, com planejamento estratégico, procurando apoio se você não sabe, porque o prejuízo é muito grande. Eu vejo gente perdendo milhões aí, né? Mas não é só o dinheiro. O dinheiro depois você ganha, você volta a ser CLT, você vira, abre um outro negócio, consegue ganhar dinheiro, consegue dar a volta por cima, mas nem tô falando em si do dinheiro, né? Embora o dinheiro obviamente seja importante para todos nós, mas eu tô falando da sua mente, de uma doença que você pode adquirir. E tem gente que, tem estudos que provam isso, né? Que a gente ao longo do tempo cometendo ou tendo problemas, né? Cometendo erros de forma crescente e de longo prazo, a gente acaba fazendo com que aqueles erros virem uma doença, que aquela doença vire uma doença mais séria e que aquela seriedade se transforme em algo que, inclusive, pode te levar dessa para melhor. Tome muito cuidado, porque começa pequeno, começa com algo que a gente às vezes nem sabe que está ali acontecendo, mas se eu não tenho conhecimento, habilidade, experiência para fazer certo, isso transforma-se numa bola de neve e pode te levar não só através da pressão social e familiar para um lado, né, que você não quer, mas pode te trazer diversos tipos de prejuízo aí. E por último, o último ponto, é um tema que também afeta principalmente a família e a nós mesmos, né, que é a gestão do tempo. Quando a gente trabalha para uma empresa e é colaborador, você tem lá X horas a cumprir, né? Você tem aí 8 horas, né, 40 ou 44 horas, dependendo do seu regime de trabalho, para cumprir durante a semana, da hora tal até a hora tal que a empresa te determinou e pronto. Você pode até fazer algumas horas extras, você pode trabalhar em casa se você quiser, enfim, cada colaborador, dependendo da função e da hierarquia, trabalha de uma certa forma, mas é muito mais fácil você gerir o seu tempo trabalhando para uma empresa com um guarda-chuva específico, com função específica, com tarefas específicas. Não estou dizendo que seja fácil, estou dizendo que seja mais fácil. Agora, é muito, muito mais difícil você trabalhar como empresário, tendo que gerir pessoas, né? Tendo que gerir processos, tendo que liderar pessoas, tendo que cuidar da sua rotina pessoal
como empresário, da sua rotina pessoal como pessoa, porque você tem que complementar as duas coisas, e da sua rotina na empresa, com as pessoas do seu time. Então você tem que linkar aí 3 rotinas. A sua rotina como empresário, o que você precisa para cuidar de todos os processos e gerir a sua empresa. A sua rotina pessoal, que envolve, sei lá, a religião que você quer ir, o seu dia a dia, academia, comida, a hora do almoço, tudo aquilo que você faz para você, né, e que envolve, obviamente, a sua família, e também a rotina sua com os seus colaboradores. Porque você vai precisar fazer gestão, liderar pessoas. Quando é que você vai fazer o quê? Quais os dias e os horários das suas reuniões? O que você vê nessas reuniões? O que você fala? O que você avalia? Como você avalia? Para você ter esse resultado da performance da operação o melhor possível. Então, saber fazer essa gestão do tempo, né, que nós só temos 24 horas e todo mundo tem as mesmas 24 horas, é algo que precisa ser aprendido. Quando a gente é CLT, de novo, é um pouco mais fácil porque eu tenho um guarda-chuva de atividades que eu consigo determinar dentro de uma rotina que até pode ser caótica no início, mas que com o tempo eu vou pegando experiência para torná-la mais fácil. Agora, como empresário, aparecem várias coisas que vão te tirar, inclusive, da rotina. Vão aparecer problemas que não estavam esperados, vão aparecer novidades, você vai querer fazer coisas novas, você vai ter que inovar, você vai ter que melhorar, e aí todas essas mudanças de rotina você vai precisar querer que elas entrem no seu dia a dia e saber administrar, fazer uma gestão desse tempo aplicado nas principais rotinas. A gente tem 3 tipos de atividade. Eu falo isso no curso de operação de alta performance, né? A gente tem as atividades urgentes, as atividades importantes e as de rotina. As urgentes, queimou o ar-condicionado, tem que trocar agora, ou tem que chamar uma pessoa para arrumar. Beleza, isso é uma atividade urgente. As atividades importantes são aquelas que cada pessoa vai precisar fazer, porque são elas as cruciais dentro de cada processo para que a empresa funcione. Agora, tem atividades que são de rotina, que nem todas elas são tão importantes assim, mas que eu preciso fazer. Então, saber diferenciar essas atividades de rotina, das mais importantes e das urgentes, é crucial para o sucesso, para você saber o que da rotina eu posso transformar em importante e vice-versa, principalmente colocando atividades importantes como rotineiras. Tem uma dinâmica que eu faço tanto no curso quanto com os meus mentorados para mostrar como eles podem fazer isso e mostrar para eles que várias das atividades de rotina podem ser otimizadas, eliminadas, ou seja, melhoradas de alguma forma para que a rotina fique mais light. Tanto para que tenha-se uma rotina, porque todo empresário e todo colaborador precisa ter uma rotina. Tem coisas que eu tenho que fazer 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, em alguns horários específicos, enfim. Quem não tem rotina e a rotina é totalmente caótica, não tem produtividade. Então tome muito cuidado, porque se você não tem rotina ou não quer ter rotina, muito provavelmente você não vai ter alta performance. E aí misturar essas atividades, saber dosar das atividades importantes, quais são as de rotina e vice-versa, é uma ciência que existe método, que existe ferramenta para ser feita e que dá para se alcançar bons resultados. Então, tome muito cuidado com esses 10 pontos, vou repetir somente os pontos aqui para ficar claro. Apego à segurança financeira, né? Aversão ao risco. 3, falta de capital inicial. 4, conhecimento do mercado, que às vezes é insuficiente. 5, habilidades com as pessoas, liderança, né? 6, desafios burocráticos. 7, dificuldade com gestão por processos, né? Ou dos processos aí, que é o número 7. Número 8, resistência à mudança. Número 9, pressão social e familiar. E número 10, gestão do tempo. Se você conseguir lidar com esses 10 temas que eu coloquei para você aqui e estabelecer um formato de adquirir conhecimento, habilidade, experiência para lidar com isso, você com certeza absoluta que você pode se tornar um melhor empresário e também, né, que é o tema desse videocast de hoje, passar de CLT para empresário de uma maneira muito mais light, muito mais leve, muito mais fluida, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando no sininho aí você recebe do YouTube uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal e se inscrevendo você ajuda esse canal a crescer, crescendo o canal, o YouTube entrega esses conteúdos aqui para um número maior de empresários e futuros empreendedores. E eu vou te agradecer muito por isso. Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.